imagens, trilha, mas é com muito prazer que eu apresento para vocês aqui em primeira mão. E por que o Instituto ele foi fundado e por que a gente focou desde a nossa fundação na educação? O Ayrton dizia que se a gente quisesse modificar alguma coisa, é pelas crianças que a gente deveria começar através da sua educação. Mas ele teve essa conversa com a Viviane 2 meses antes do acidente. Ele falou: Viviane, gostaria de fazer algo. Ele ajudava já muitas organizações, muitas instituições, mas é aquela questão, ele ajudava e passava, no mês seguinte estava todo mundo precisando de novo, né? Seja em situações de alimentação, doações de cesta básica, ajuda para entidades. Ele falou: como é que a gente cria uma fundação para fazer com que, ao invés das pessoas, a gente entregar o peixe, ensinar elas a pescarem, né? Então ele falou sobre isso com ela e falou: olha, quando eu voltar do campeonato, a gente continua essa conversa. Mas infelizmente ele não voltou. Foi exatamente 2 meses antes. E em novembro de 94, a Viviane decidiu fundar o Instituto Ayrton Senna com um pilar central da educação. E por que isso? Nós vivemos hoje num cenário de desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós estamos no ranking aí entre os 10 países mais desiguais do mundo. Essa é uma fotografia aqui, que de um lado, desse lado direito, nós temos a Rocinha, e do lado esquerdo vocês veem a Gávea, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Mas essa é uma fotografia que você não vê no Rio de Janeiro apenas. Você vai em São Paulo, você vê isso em Porto Alegre, você vê isso em Belém do Pará, você vê isso em todas as capitais e cidades do Brasil. Por quê? Nós somos um país muito desigual, onde 1% da população mais rica ganha o equivalente a 30% da renda total do país. E quando a gente olha essa fotografia, do lado de lá nós temos 17 mil habitantes nesse bairro, e nesse bairro apertado nós temos a maior concentração de habitantes por metro quadrado. Nós temos 72 mil pessoas. E o que eu acho, aqui eu faço uma comparação entre esses dois lados. Do lado de cá, nós temos um IDH similar ao da Argélia. E do lado de lá, nós temos o IDH similar ao do Canadá. O simples fato de você morar do lado de cá de uma rua, porque aqui quando vocês olham, é uma rua que divide esses dois bairros. De um lado nós temos 12% de analfabetos, do outro lado 2%. De um lado uma renda média de R$200 e do outro lado quase R$3.000. Só que o que mais impacta quando você vê a diferença de você morar de um lado ou do outro da rua é a expectativa de vida. De um lado você vive quase 10 anos a menos. E por que isso? A gente sabe que também, além da desigualdade, nós temos um país muito violento. Não sei se vocês sabem, em números absolutos de homicídios, o Brasil lidera o ranking mundial. Quando a gente divide a cada 100 mil habitantes, o Brasil fica na 11ª posição em homicídios. E tudo isso a gente costuma atribuir a uma tremenda falta de oportunidades que nós não geramos para esses jovens. E todos esses problemas têm uma raiz e também uma solução, que é a educação. Mas não pode ser qualquer educação. Precisa ser, assim como o Richard falou, uma educação de qualidade. E esse é a grande diferença quando a gente monitora todos os nossos projetos de cidades, de municípios e de estados, como que a gente monitora e faz gestão da qualidade. Eu costumo dizer que a educação também é a raiz de influência em todos os índices socioeconômicos de uma agenda ESG. Quando você trabalha com uma educação de qualidade, você está promovendo a melhoria da saúde do país, você melhora a inovação do país, você melhora a política, as pessoas aprendem a votar, a economia, segurança, igualdade, meio ambiente. Por que eu estou dizendo isso? A maioria das empresas focam em trabalhar nos galhos da árvore, né? Eu vou fazer um projeto aqui de meio ambiente, eu vou fazer um projeto de segurança, eu vou fazer um projeto que fomente as pessoas a saberem votar, educar as pessoas para isso. Só que o que é a raiz dessa árvore? Tudo passa pela educação. Se a gente foca, ao invés dos galhos, na raiz, com certeza todos esses indicadores aqui
da agenda socioeconômica vai também mudar e vai ser influenciada. E eu trago alguns dados, antes de falar diretamente da situação pública brasileira hoje, o quanto que, investindo na raiz dessa árvore, nós melhoramos a economia. Tem um estudo do Banco Central que a cada ano a mais de escolaridade que a gente investe numa população, aumenta-se 12% na renda. Olha esse gráfico interessante. Tem um estudo que foi feito de 1980 a 2010, que de um lado mede a produtividade, que é essa linha, e aqui é os anos de escolaridade, na linha de baixo. Vejam que o Brasil saiu de uma escolaridade média, 40 anos atrás, de 4 anos de escolaridade média, o tempo que as pessoas, média da população, ficava na escola, para 8 para 9 anos. Ou seja, o que isso quer dizer? Nós garantimos o direito da criança ao acesso, nós universalizamos o acesso. Toda criança tem direito a acessar a escola, e só que o Estatuto diz, com qualidade também, né? E por que eu estou dizendo isso? A gente, como Brasil, teve um olhar muito eficiente para a escala. Nós demos acesso, temos escolas para todos. O problema é que a gente não investe na qualidade. E o que isso acontece? A produtividade do Brasil anda de lado. A mesma produtividade que a gente tinha com 4 anos médio da população de escolaridade, olha só, a nossa linha é vermelha, ela anda de lado. Só que quando a gente compara com outros países, veja a China, saiu de 5 anos, foi para quase 8 e já está ali junto com a gente em indicadores de produtividade. Veja a Coreia. A Coreia é um país que foi devastado por uma guerra e eles escolheram a educação como caminho para sair dessa realidade. E acho que saiu aqui. Então, a Coreia, ele escolheu a educação como foco central para mudar essa realidade brasileira. Quando você olha a produtividade da Coreia, hoje é uma das maiores do mundo, é o país que mais inova, é o maior crescimento em inovação. Deixa eu só voltar a apresentação aqui. Pronto, obrigado. E também proporcionam oportunidade. Veja a taxa de empregabilidade média da população quando está abaixo do ensino médio, 47%. Quando a gente olha as pessoas com superior completo, isso sobe para 79%. Só que vai ter um slide mais para frente que vocês vão ver quanto nós avançamos, quantos jovens têm a possibilidade ou a oportunidade de ingressar na universidade. Vocês vão ver que ainda nós temos uma lacuna muito grande da população na idade produtiva que infelizmente não tem acesso. Esse é um outro dado. Nós desperdiçamos cerca de 40% do potencial das crianças. Como nós não investimos em qualidade, aqui tem um dado que nós trouxemos do Brasil Human Capital, que mostra que nós desperdiçamos todo ano 40% do potencial. Se nós não desperdiçássemos esses 40%, se as crianças pudessem ser desenvolvidas, nós aumentaríamos o nosso PIB em 2,5%, apenas por esse fato, apenas se a gente eliminasse o desperdício. E também foi feito um estudo pelo INSPER que a evasão escolar, ela traz como prejuízo 220 bilhões por ano para o nosso país. Por quê? Foi feito um estudo que um jovem, quando ele finaliza o ensino médio, ele ganha a mais durante a sua vida em torno de R$400 mil. A mais durante a sua vida, porque ele tem melhores chances de empregabilidade, ele tem ele sai do subemprego, né? Então, tudo isso faz com que ele tenha essa renda média durante a vida maior de 400 mil. Aí você multiplica pelo número de jovens que estão fora da escola hoje, hoje é 520 mil jovens fora da escola, nós vamos chegar aí próximo do valor de 220 bilhões. E esse é um dado para mim que mais me pega. Hoje, 80% dos encarcerados do Brasil não têm o ensino médio. Como é que seria se essas pessoas que estão nessa situação,
teriam a oportunidade de finalizar o ensino médio, ter mais oportunidades? Será que a gente estaria com as cadeias cheias? Será que nossa violência no país seria igual? Perguntas que a gente tem que refletir. E vejam, olha o quanto que nós gastamos com a violência no país. Quase 6% do PIB é o valor que se gasta para essa manutenção. Veja aqui, eu falei da Coreia, né? Trouxe uma comparação para vocês de 3 países. Coreia do Sul, que hoje é uma referência em educação mundial, Chile e Brasil. Por que eu trouxe o Chile? Eu falei, vamos procurar um país mais próximo, né? Para ver como que a gente ainda está distante. Então, hoje, quando a gente avalia a população de 25 a 34 anos, 23% tem ensino superior completo. 23%. Mesmo com essa universalização do acesso, mesmo com essa disponibilização de formações EAD, ainda nós temos 23%. Quando a gente vai para o Chile, esse número já aumentou. Lembrem lá na produtividade do Chile também, como vem crescendo, e o nosso andando de lado. E a Coreia do Sul, quase 70% da população tem ensino superior. Esses indicadores de acesso, de oportunidades, impactam diretamente a produtividade. Eu trouxe aqui, quando a gente avalia PIB por hora trabalhada. Olha só, Brasil 14, Chile 31 e a Coreia $41 PIB por hora trabalhada. Quando a gente avalia homicídios, olha isso, menos de 1 homicídio por 100 mil habitantes na Coreia. Chile 4 e nós temos 22 para 23 homicídios a cada 100 mil habitantes. E por fim, não menos importante, o IDH. Todo mundo quer morar num país que tenha boas condições de saúde, segurança, renda. Olha só, nós estamos na posição 89ª em IDH, o Chile 44 e a Coreia 12. Tudo isso é reflexo da educação. Óbvio que tem outros, né? Falar, homicídio pode também por leis rígidas em cada país, isso varia, mas veja a raiz de influência da educação sobre todos esses países. O problema é que quando eu fiz aquela associação que a gente precisa investir na raiz, que é a educação, a nossa raiz no Brasil está muito frágil. O Richard trouxe na apresentação anterior qual que é o tamanho da nossa população, né? Nós temos 47 milhões de alunos na educação básica, 47 milhões. E é esse o número que nós temos em percentuais de alunos na rede pública de ensino. Quando o Instituto Ayrton Senna escolhe atuar dentro da escola, nós nunca vamos trabalhar com uma escola, 5 escolas de uma rede. Nós vamos escolher trabalhar com todas as escolas do município ou todas as escolas do estado. Por quê? A gente não vai mexer o ponteiro da qualidade, da influência, olhando um recorte de 2, 3 escolas. Por isso que o nosso olhar sempre é para a rede como um todo. E mesmo sabendo que a educação é um direito garantido, onde toda criança deve conseguir ler e fazer contas básicas aos 7 anos, isso é o que está no estatuto. Aos 14 anos, eles têm que terminar o ensino fundamental com conhecimento adequado a cada etapa. E aos 17, ele deve sair possuindo todas as habilidades fundamentais para o trabalho e para a vida. Esse é o direito que as crianças têm. Elas estão saindo assim, hoje em dia? Com certeza não. E agora eu vou entrar na educação pública, para vocês olharem. De cada 10 alunos hoje que iniciam a primeira série do ensino fundamental, de cada 10, nós perdemos 3 pelo caminho. Eles evadem. Nós temos 7 que concluem. Quando a gente avalia aqueles que concluem na idade correta, ali aos 17, 18 anos, cai para 4. E quando eu faço um recorte da população mais pobre do país, que é a nossa grande maioria, o 7 cai para 5. A gente perde 5 alunos no meio do caminho. Desses que terminam, 3 sabem plenamente português e menos de 1 sabe matemática. Eu tenho até vergonha de fazer esse slide, porque antes era 1, agora é menos de 1. Se você olhar a estatística, é meio.
Ou seja, eu preciso de 20 jovens que terminam o ensino médio para um ter o conhecimento adequado para aquela grade do terceiro ano do ensino médio. Nós temos uma lacuna gigantesca para atender aqui. E, infelizmente, a pandemia, que já nos deixou, graças a Deus, há alguns anos, ela veio como uma avalanche para aqueles alunos que estavam no ensino fundamental. Para vocês terem ideia, as crianças elas foram tendo aprovação automática, obviamente, a escola tentou se organizar, os professores tentaram fazer o possível para levar o conhecimento para o aluno. Isso era mais fácil, menos difícil, vamos chamar assim, para alunos de ensino fundamental, que já têm o letramento, para alunos de ensino médio, mas e para aquelas crianças que estavam no período da alfabetização, que precisava do apoio do educador? Que a grande maioria dessas crianças chegam em casa e os pais são analfabetos. Como é que ficaram essas crianças? Hoje, para vocês terem ideia, 40% dos alunos que estão na 4ª série do ensino fundamental não sabem ler. 40%, vou falar de novo. 40% de todos os alunos da 4ª série do ensino fundamental não sabem ler. Olha só como que era antes da pandemia, e não era um número bonito de a gente se orgulhar. Nós tínhamos 55% das crianças alfabetizadas em 2019. Veio a pandemia, fizemos o mesmo estudo do SAEB, caiu para 36% das crianças que deveriam estar alfabetizadas no 2º ano, porque depois que a gente conta que a criança está atrasada. Até o 2º ano, nós temos 36% das crianças. E olha só, eu mostrei para vocês os indicadores de quem termina o ensino médio. Esses alunos, quando finalizam o fundamental, 51% sabem língua portuguesa no final do ensino fundamental e os 3 que eu falei para vocês no final do ensino médio. Matemática, 31% saem sabendo plenamente matemática e 5% no final do ensino médio. Então, aonde que é a origem disso tudo? É na alfabetização dessas crianças. Já era um sinal grande que nós tínhamos antes da pandemia, e o que acontece? Nós não fechamos a torneira. As crianças elas vão avançando nas suas idades, né? E eu estou falando aqui a média do Brasil, nós temos cidades, municípios inteiros que fazem um trabalho incrível, mas como essa é a média do Brasil, eu estou trazendo para vocês. Nós temos várias cidades e o conjunto delas que fazem esses alunos avançarem sem ter o conhecimento básico. E o que acontece? Esses alunos vão desistindo, vão repetindo e vão talvez não chegar até o final do ensino médio. E aqueles que chegam com essa proficiência. Olha lá o iceberg. E por que eu trouxe o iceberg aqui? Muitas pessoas falam que nós não conseguimos... a qualidade da educação é explicada pela baixa aprendizagem das crianças, é explicado pela defasagem do aprendizado, que isso gera uma repetência, que isso gera evasão escolar ou abandono escolar. Essa é a ponta do iceberg. Realmente tudo isso acontece. E para você ver como a gente está conectado, Richard, o Instituto, ao longo desses 30 anos, a gente foi buscar as causas raiz, né? O que está por debaixo disso tudo aqui? Hoje, e naquela época principalmente, a gente precisa reconhecer que a gente tem alunos avançando analfabetos. Acabei de falar que a gente tem 40% dos alunos que estão na 4ª série analfabetos. Como é que eles vão avançar tendo proficiência, sendo que eles não entendem? Sendo que eles são cegos perante as letras. Eles são cegos perante... Eu ouvi isso no depoimento de uma aluna, que a gente estava num processo de recomposição de aprendizagem, um programa num município inteiro, e quando ela foi para essa turma, ela falou, eu me senti uma cega perante as letras. Isso é muito forte. Aluna de 13 anos de idade. 13. Então, primeiro a gente precisa reconhecer que a gente tem vários alunos que são analfabetos. Sem gestão, nós não conseguimos mudar nenhum tipo de resultado. Você pode ter a melhor solução educacional do planeta. Se você não faz gestão, não muda. Todos os programas do Instituto têm instrumentos de avaliação,
Antes, durante, depois. A gente tem metas, indicadores que tem que seguir, é igual uma empresa. Então, e aí o Richard falou que às vezes tem gente que ama e tem gente que odeia a gente. É verdade, né? A gente chega querendo implementar um processo, no início tem muita resistência, porque sempre foi assim, nunca ninguém pediu para eu preencher isso, agora está vindo vocês. Só que o grande diferencial é durante esse processo, o professor vai entendendo novas formas de ensinar, a gente vai aprendendo com o professor em como adaptar nossas metodologias e todo mundo ganha com isso. E aí, no final, 90% dos nossos projetos, nós temos os nossos porta-vozes, que são os educadores, né? E a formação do educador. Hoje, no Brasil, a gente tem essa realidade, eu estou impressionado, inclusive a gente está aqui no Centro de Formação de Educadores de São José dos Campos, é gigante essa estrutura, né? E nós não vemos isso no Brasil, né? Isso, realmente, a estrutura de São José dos Campos é diferenciada, mas hoje, grande parte da situação desses resultados se deve à baixa qualificação dos educadores no Brasil, né? Então, não só organizações como o Instituto Ayrton Senna, mas o próprio Estado, os municípios devem formar, porque se existe uma ferramenta capaz de reduzir desigualdades, que é a educação, quem é o agente dessa transformação? É o educador. Ninguém aprende sem os educadores. Então, esse profissional tem que ser valorizado continuamente e ser formado. Então, essa é uma das grandes causas raiz que a gente advoga dentro da nossa causa. Olha só, crianças com aprendizado em leitura. 13% dos estudantes brasileiros são proficientes na 4ª série, ou seja, 40 não sabem ler e 13 são proficientes, 13%. Nosso ranking entre 65 países é na posição 58. Vamos agora para o PISA. 73% dos jovens brasileiros não atingiram o nível básico de conhecimento em matemática. 73%. O indicador médio dos países é 31%. A gente está bem distante, né? E quando a gente fala de evasão, que gera todo aquele prejuízo para o país, e a gente tem aí uma situação que as pessoas falam dos nem, né? Não trabalham, não estudam, eu não gosto dessa expressão, eu prefiro do sem trabalho e sem estudo, porque às vezes a situação socioeconômica não é porque ele não quer, é porque ele não tem oportunidade, ele está sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de emprego. Então, hoje nós temos, em média, mais de 500 mil de jovens fora da escola todo ano. Mais de 500 mil. Desses, 70% não estavam se qualificando nem trabalhando, que é o nem. E 30% não tem interesse mais na escola. Então, como é que a gente faz a escola ser interessante para esses jovens? A gente precisa pensar em soluções, metodologias de colocar esse jovem preparado, e mais do que preparado, ser protagonista, né, do seu desenvolvimento. A gente defende no Instituto Ayrton Senna uma educação integral, que visa não só desenvolver as habilidades cognitivas, acadêmicas desses jovens, mas também o desenvolvimento das competências que a gente chama de socioemocionais ou soft skills, para preparar esses jovens para se desenvolver nesse mundo do trabalho em constante mudança. Olha só, 67% dos jovens, isso é muito sério, não sabem diferenciar fatos de opiniões em leituras. No mundo que a gente vive de constante fake news, como é que lida com isso? Cadê o pensamento crítico desses jovens? 67%. O indicador médio, e esse é um problema também mundial, é de 53%. E 60% dos jovens têm desenvolvimento baixo quando a gente está falando de resolver problemas de maneira colaborativa. Esse jovem sai da escola e ele precisa acessar o mercado de trabalho. Se 60% não tem um desenvolvimento baixo, como é que ele... Às vezes ele até consegue acessar o mercado de trabalho, mas como que ele se mantém? Então esse é um ponto que precisa ser trabalhado, né? Como é que a gente desenvolve engajamento com os outros, empatia, colaboração dentro da sala de aula? E aqui a gente está na penúltima posição de 53 países.
Isso é triste, né? A gente lidera as principais posições quando a gente fala de violência, desigualdade, e quando a gente fala de coisa boa, a gente está lá embaixo. Viu como batia nossos slides, Richard? Só que você trouxe outros olhares. E nós, do Instituto Ayrton Senna, quando a gente fala de trabalhar o desenvolvimento integral desses jovens, dessas crianças, a gente está olhando esse desenvolvimento socioemocional. Nós fizemos um estudo com 642 mil estudantes responderam ao nosso instrumento de avaliação, no estado de São Paulo. Esses alunos eram do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio. Isso levantou uma bandeira vermelha para a rede do estado de São Paulo para a gente atuar proativamente sobre esse problema. Quase 70% desses jovens relataram depressão e ansiedade em níveis muito altos. Desses, 33% têm dificuldade de se concentrar. Falo que a nova geração é a geração sem foco, multitelas. 33% se autodeclararam. 18% estão totalmente esgotados e sob pressão. 13% não têm autoconfiança. Não tem confiança em si mesmo. E 11% se sentem totalmente triste e deprimido. Esse é um cenário do estado de São Paulo, 642 mil estudantes. Mas é uma realidade brasileira. Como é que a gente olha isso e atua em cima disso? A gente precisa fazer com que esse jovem se desenvolva e tenha melhores oportunidades. E aí eu gosto de fazer essa pergunta. Sem a educação que eu tive, vocês tiveram, nós viveríamos as mesmas oportunidades que a gente viveu? Vocês viveriam as mesmas oportunidades? Com certeza não. Eu sou apaixonado pela educação e eu migrei para o terceiro setor para olhar a educação, porque a educação também transformou minha vida. Meus pais fizeram parte dos indicadores lá de cada 10, 7, entre os mais pobres 5 não concluíram o ensino médio, porque meu pai e minha mãe não concluíram o ensino médio. Eu fui o único da família a ter oportunidade nas escolas públicas, me desenvolver em escola pública, estudar e chegar onde eu estou hoje, podendo devolver para a sociedade o que fez com que a minha vida se transformasse, que é a educação. E o Instituto busca transformar a educação, essa raiz dessa árvore, há quase 30 anos. O que a gente é? Somos um centro de inovação em educação em todas as metodologias que nós desenvolvemos, seja na parte de alfabetização, recomposição de aprendizagem, de desenvolvimento socioemocional, tudo é feito dentro do Instituto Ayrton Senna, desenvolvido junto com pesquisadores nacionais e internacionais. Nós buscamos acelerar a qualidade, porque o acesso nós temos, nós não temos escolas, muita gente fala, onde que é a escola do Instituto Ayrton Senna? Não temos escolas. Nós fazemos parcerias com redes públicas, estaduais e municipais, para que juntos a gente desenvolva essas metodologias e implemente com muita gestão, junto com o secretário de Estado ou o secretário municipal. E nós temos reconhecimentos também, aqui alguns deles, com a OCDE, então todos os instrumentos, aquelas avaliações que vocês viram, que é feito pela OCDE, quem opera no Brasil é o Instituto Ayrton Senna. Nós temos uma cátedra de pesquisa e inovação com a USP. Hoje, tudo que se refere à avaliação educacional é estudado dentro da USP através da cátedra Instituto Ayrton Senna. E também somos a única organização do terceiro setor a receber uma cátedra da Unesco de pesquisa, porque normalmente essas cátedras só são dadas a centros universitários, são dadas a centros de pesquisa e inovação, e o Instituto é a única organização que recebeu essa cátedra e mantém ela até hoje. E como que a gente faz? Nós trabalhamos com 3 principais pilares de atuação. O primeiro deles é a inovação e pesquisa, então a gente busca referências nacionais e internacionais com evidência científica de como é que a gente desenvolve as nossas metodologias e implementa dentro de sala de aula. O segundo pilar é disseminação em conhecimento em larga escala, então tudo que eu desenvolvo só faz sentido se ele for aplicável dentro da sala de aula em escala. Então nós fazemos isso em parcerias. Atualmente a gente está no estado do Ceará, Mato Grosso do Sul, estamos iniciando uma parceria também com o Rio Grande do Sul, que foi paralisado agora, infelizmente, pela situação do estado.
e mobilização e advocacy. Porque não adianta só o Instituto fazer, a gente advoga para a causa da educação, para que outros façam. O Instituto não recebe dinheiro público, municipal, estadual. Tudo que a gente oferece para os municípios e estados é gratuitamente. Quem nos financia são empresas, então o setor privado investindo e a gente levando isso para a rede pública. Então, aqui as parcerias que eu falei para vocês. A gente trabalha tanto aí na alfabetização da criança na idade certa e também aquelas que avançaram, como esses que eu falei dos 40% que não sabem ler. A gente tem programas específicos para essas crianças, para a gente conseguir melhorar essa aprendizagem e fazer com que elas voltem depois para as turmas regulares. O bom de fazer 30 anos aqui de existência, eu preparei essa apresentação e aí eu fui buscando alguns vídeos para ilustrar um pouquinho como que é o trabalho. Veja um depoimento de um aluno que estava com defasagem de aprendizado, analfabeto, e o Instituto levou essa solução, e depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Eu vou tomate, cebola, batatinha, pepinos, pimentão. Essa aqui é a minha casa. Ela não é tão arrumada demais, não. Mas ainda ela tá limpa. O importante é que ela tá limpa, né? Eu tava na primeira série no CAIC. E lá eu não aprendia nada, só bagunçava, não fazia o dever. Eu ficava com raiva. Amanhã não veio não, amanhã não veio não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. O mais branco da sala é eu, amanhã não veio, pô. Eu reprovo, mas eu não venho. Aí faltava. Chegou o outro ano, não estudei, faltava. No outro ano, não estudei. Antes, quando eu olhava no espelho, eu achava um menino broco, idiota. E agora, quando eu olho, menino inteligente, sabido e que nunca mais vai faltar aula. A minha irmã disse assim: mãe, bota Ronaldo no Se Liga pra ver se ele aprende alguma coisa. No primeiro dia, eu fazia o dever, minha professora não entendia. No outro dia, eu fiquei fazendo, fui ainda melhorando a letra. Tava ruim ainda. Ruim a letra. E agora a minha letra ficou bem bonita e aprendi a ler, escrever, formar texto, frase, diálogo, história e outras coisas interessantes. Tem um quadrinho assim, ó. Aí tem o nome dos colegas. Verde é quem não falta e faz o dever. Eu gosto de ficar todo velhinho. Azul é quem comparece à aula e não faz o dever. E o amarelo é porque falta aula e manda outra pessoa avisar, porque tá doente, algumas coisas, né? E o vermelho é porque faltou aula. Ninguém nasce sabendo, né? Aí eu fui aprendendo devagarzinho, saindo a letra da minha boca e fui aprendendo. Eu vi as outras pessoas lendo, aí eu disse, vai chegar a minha vez eu não vou saber. Aí passou um docinho no coração, assim, eu via em todo lugar o nome Hollywood. Aí eu fui juntando as letras e aprendi assim, HOLLYWOOD. Até nome difícil eu ler agora. Depois eu disse, foi um milagre. Foi um milagre. E eu fiz questão de trazer essa história do Ronaldo, que é uma figura, foi muito gostoso, né? Eu ouvi a Inês, que trabalha com a gente há quase 30 anos no Instituto, e ela contando de como que foi essa experiência quando acharam essa figurinha dentro da sala de aula. E por que eu trouxe o vídeo do Ronaldo hoje? Esse vídeo tem muitos anos que nós gravamos. A família inteira do Ronaldo na época eram analfabetos. Pai, mãe, a família toda vendia tomate, pepino, pimentão, como ele disse, na feira, e eles sobreviviam. Vocês viram a situação dele, né? Como que era? O Ronaldo, hoje, ele é um empreendedor. Ele emprega a família inteira,
é o único da família alfabetizado, e ele não só atende as feiras, né, livres, ele continua no mesmo negócio, mas ele atende redes de supermercado, ele tem casa própria, tem carro, e isso para a gente é muito bom da gente ver o quanto que um programa, que o Ronaldo ele estaria fadado ao fracasso. Que você viu quantas vezes ele falou que repetiu, não aprendia? Normalmente, se a criança não se desenvolve, ela abandona a escola, assim como a família dele fez. E ele não tinha suporte dentro de casa. Então, essa é uma realidade brasileira, e que bom que a gente tenha muitos Ronaldos aí, e a gente tem muitas histórias, e esse ano nós estamos gravando o depoimento de vários alunos que eram crianças na época, como eles estão hoje. Semana passada eu conversei com um aluno que era analfabeto também, com 12 anos de idade, e hoje ele é engenheiro de dados, né, na área de tecnologia. Então, olha o quanto que a educação transforma. E aqui, quando a gente fala em desenvolvimento integral na alfabetização, esse programa que o Ronaldo fez chama Se Liga. Nós temos o Se Liga e o Acelera, que são programas que trabalham a recomposição da aprendizagem e a alfabetização da criança. Então, olhe um aluno que está na posição 50ª no ranking dentro de uma sala de aula, quando ele finaliza um ano do programa, ele avança 32 posições. Né? Então, olha o quanto que um programa com gestão, com acompanhamento, com monitoramento e com metodologia, obviamente, porque esse programa especificamente, o aluno recebe material didático, o professor recebe material didático, e é muito interessante, a gente chega em municípios que, vocês viram no vídeo inicial do Galvão, tem municípios que as escolas são taperas. Quando a gente chega com material didático, a criança chora, né? Porque o material que ela tem é compartilhado do professor. Essa é a realidade do Brasil. E nós desenvolvemos aí as competências socioemocionais ou soft skills, que eu trouxe também aqui um vídeo do Cauã falando da participação desse programa. Esse vídeo foi gravado muito recente, tem 6 meses, eu acredito. Ah, não foi. Foi, agora foi. A escola realmente mudou minha vida em vários aspectos. Minha mãe, ela notou uma grande mudança em mim, porque eu não gostava de escola de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tinha quem me fizesse gostar de ir para a escola. Mas, a partir do momento que eu pisei aqui, eu me senti acolhido de verdade, né? Isso me fez com que eu me sentisse bem com a escola, na qual seria a minha segunda casa. Às vezes a gente pode chegar aqui na escola cabisbaixo, triste, desanimado, mas os professores sempre com ato de empatia vão lá tentar descobrir o que a gente sente e assim fazer com que a aula seja de uma forma melhor, fazendo com que o ambiente escolar seja um lugar melhor para estar, né? Tem muitas vezes, né, em que a gente passa por coisas ruins e que a gente pensa até em desistir por lá. Quando eu cheguei aqui, eu vi que a vida não era dessa forma, que a gente não podia parar na primeira derrubada, né? Que a gente poderia sim se erguer e talvez ainda mais forte. E as competências socioemocionais nos ensinam a fazer isso. A gente abre nossos olhos para a vida, a gente abre nossa cabeça, nosso conhecimento se expande, a gente vê qual é o real sentido de viver. Quando nós, alunos, abrimos nossos olhos, vemos que isso é para o nosso bem, que é para o nosso próprio crescimento, a escola vira o melhor lugar do mundo. E quando a gente fala de desenvolvimento de soft skills ou competências socioemocionais, o que a gente está falando? Aqui, o Instituto desenvolveu uma metodologia com 17 competências que a gente desenvolve nesses alunos. Aqui tem um recorte, são 7 competências, mas a gente trabalha tolerância ao estresse, autoconfiança, determinação, tolerância à frustração, resiliência emocional. Então, como é que a gente desenvolve o aluno em diferentes competências para ele se sinta preparado para lidar com os desafios aí desse século XXI? Então, a gente tem uma metodologia que, na grande maioria das redes, acaba sendo implementada, por exemplo, que é quando a gente trabalha com duplo foco ou coloca o desenvolvimento dessas competências dentro do projeto de vida desse jovem. Então, dentro do duplo foco, por exemplo, enquanto o professor está ensinando matemática, ele pode desenvolver
aulas, disciplinas de determinação, foco, persistência, e a ciência já mostrou para a gente que quando a gente desenvolve essas 3 competências aliados com o desenvolvimento da matemática, a performance desse aluno, o resultado desse aluno melhora em até 4 vezes. A ciência mostra também que quando a gente desenvolve essas competências, reduz o problema de comportamento, seja na escola ou em casa, em 4 vezes. E outro dado importante que a ciência também nos mostra é que, quando a gente desenvolve, reduz o envolvimento com gangues em até 3 vezes. Que, infelizmente, a escola, independente da geolocalização que ela se encontra, o recrutamento para esse tipo de envolvimento, seja para gangue, seja para violência, é feito na saída da escola. Então, quando você trabalha essas competências, a gente traz esses indicadores também. E tudo o que a gente faz é por meio do professor. Então, o Instituto ele nunca chega e implementa o projeto diretamente com o aluno. A gente vai formar o professor, a gente vai acompanhar o professor, a gente vai dar metodologia e vai participar desse processo formativo junto com o professor. Porque a gente acredita que esse sim é um trabalho sustentável. Quando a gente instrumentaliza o professor, a gente sabe que ele está impactando não só aqueles alunos da sala de aula, mas de outras salas de aula que ele vai também atuar. E ao longo desses 30 anos, a gente conseguiu impactar milhares de cidades, né, como eu disse, mas eu vou trazer alguns resultados para vocês aqui. Primeiro deles é a cidade de Sobral, que a gente começou em Sobral em 1997. Por que Sobral começou com a gente? A Viviane escolheu essa cidade, junto com outras 20 cidades, que tinham o pior resultado educacional do país. Sobral, nós tínhamos na época, 52% das crianças sabiam ler no final do ciclo de aprendizagem. 52% das crianças. Em 2004, a gente começou em 97, em 2004 esse índice já subiu para 92%. E agora, em 2022, está em 99,7%. Não sei se vocês sabem, Sobral já figurou em primeiro lugar do ranking algumas vezes de IDEB no país. E de 100 escolas melhores públicas, 80 estão no Ceará. Porque ao longo desse trabalho que foi feito com Sobral, contaminou os outros municípios do estado e a gente implementou projetos também em centenas de municípios do Ceará. Olha aqui, em 96, a distorção idade série dos alunos era de 83%. Foi caindo até chegar em 2022 com 0,4%. Por isso que é importante o monitoramento, né, Richard? Taxa de abandono escolar era 6%, caiu para 0%. 0% de abandono. Aquele aluno que vocês ouviram agora há pouco, o Cauã, é de Sobral. E aqui é o IDEB. Em 2021, o Sobral obteve o primeiro lugar do IDEB do país. Então, isso se deve ao Instituto Ayrton Senna? Não, se deve ao Instituto Ayrton Senna, às outras organizações, mas mais do que isso, a vontade política. Não adianta a gente ter a melhor metodologia se quando muda de governo, descontinua tudo. Isso é uma realidade brasileira também, é um dos grandes desafios que a gente tem. E Sobral foi mudando as pessoas e a educação não se mexia. Olha só, proficiência em língua portuguesa de Sobral, a primeira coluna aqui, 88%, comparado com Ceará, Estado, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem 39 pontos percentuais acima da média brasileira quando a gente fala de proficiência em português. E matemática, 47 pontos percentuais. É muita coisa. Isso é um exemplo de trabalho de continuidade. Você vai ver que Sobral, tanto é que toda vez que a gente vai desenvolver um programa, uma metodologia nova, Sobral é a cidade que a gente testa. E aqui é o vídeo do prefeito Ivo Gomes, não sei se vocês conhecem, ele é o prefeito da cidade de Sobral. Ele está dentro de uma escola em construção que vai chamar Escola Ayrton Senna, em homenagem a todos os programas que a gente implementou e os resultados da rede. É por isso que ele fez questão de gravar lá. Ele falou, se for gravar, eu quero gravar na escola que vai chamar Ayrton Senna. E ele conta um pouquinho disso. Está sem áudio. O pessoal da mesa aí está sem áudio o vídeo. Aí. Devemos tudo que Sobral tem hoje na área da educação, a gente deve ao Instituto Ayrton Senna. Obviamente, várias outras instituições chegaram depois para nos ajudar, mas no começo éramos nós, o Instituto Ayrton Senna. E eu era o secretário da época.
Foi a introdução de carreiras de coordenador pedagógico, que não existiam, de formação de professores, de descentralização dos recursos financeiros da secretaria para as escolas. Também as escolas passaram a ter autonomia financeira, administrativa, pedagógica, a criação e instituição de uma carreira de superintendentes escolares, que eram agentes da secretaria, que cuidavam, que acompanhavam um certo número de escolas, tanto do ponto de vista de resultados, como do ponto de vista da gestão da escola. Enfim, foi muita mudança, sob a provocação e a orientação do Instituto Ayrton Senna. Então, assim, um desafio duplo. Naquela época, Sobral já tinha o melhor IDEB do Brasil. Então, qual era o grande abacaxi que ele deixou para mim? Era manter isso. Manter e um abacaxi ainda mais. Agora, assim, o governo, no caso a prefeitura, vai falar de amor agora? Como fazer com que a prefeitura, um órgão público, pudesse tocar e convencer, por exemplo, pai e mãe a dar carinho, a manifestar carinho? O que você está querendo fazer é desenvolver nas escolas o que está se chamando de competência socioemocional, que garante às crianças e adolescentes resiliência, habilidades para lidar com frustrações e com sucesso, enfim, trabalhar o coração das pessoas, né? Aí eu falei, legal, aprendi alguma coisa hoje. Sim, mas como é que eu faço? Como é que a gente... Quem está tratando disso hoje no Brasil, e só ele, é o Instituto Ayrton Senna. E isso a gente consegue também trazer resultados de outros lugares, não só Sobral, que está lá com a gente há tanto tempo. Olha só, em Teresina, em 2001, a gente reduziu a distorção em idade séria de 26 para 5, em São Vicente, 16 para 3, em Sinop, de 28 para 4. Então, aqui alguns recortes para você ver que os programas eles funcionam em diferentes lugares do país. E ao longo aí desses 30 anos, a gente já impactou 36 milhões, né? A gente atendeu 36 milhões de crianças e jovens em todo o país. Mais de 3 mil cidades foram envolvidas ao longo desse tempo. E o dado que eu mais gosto aqui, não é só o número de vidas transformadas, mas é o quanto que a gente conseguiu acelerar os resultados da educação, que foi de 3 a 10 vezes, em mais de 1.000 municípios, a gente conseguiu acompanhar e monitorar esses resultados. Tudo isso em 758 mil formações de educadores em todo o país. É isso. Gostaria de agradecer vocês. Opa, aí. Aqui tem meus contatos também. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês. Pessoal da educação, eu acho que sempre que eu me encontro com esse público, eu estou aprendendo também, sempre uma jornada de conhecimento que a gente troca, né? Então, obrigado pelo convite em voz. Opa. Sessão de perguntas, vamos lá. Só pergunta fácil. Não tem nada difícil, não. Fica à vontade. Difícil é fazer o trabalho que vocês fazem, com a excelência que vocês fazem, mas que a gente reconhece pelos números. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a gente não está falando de qualquer um, né? A gente está falando de Ayrton Senna. E ele também não poderia ser único, tem que ter uma Viviane no meio. Então, eu não sei o que tinha nessa família, mas que família espetacular. E nós somos gratos por tudo que eles fizeram ao longo da vida e por isso que a gente celebra com muita tristeza os 30 anos da passagem do Ayrton e os 30 anos e com muita alegria os 30 anos do surgimento do Instituto pelas mãos da Viviane. Everton, o quanto vocês sentem que as prefeituras e os estados eles conseguem botar em prática aquilo que vocês estão trazendo? Você mostrou com toda certeza os melhores resultados de vocês, mas a gente sabe que nem todo mundo vence, né? E nem sempre o melhor vence. O próprio Ayrton perdeu muitas corridas, certamente perdeu mais do que venceu e não venceu poucas.
Onde é que estão as dificuldades para vocês conseguirem ampliar ainda mais a capacidade de fazer isso? Pelo lado das prefeituras, quando é que a coisa não funciona? Bom, essa é uma pergunta ampla e eu vou tentar responder de uma maneira ampla também. O grande desafio que nós temos, primeiro, nós somos uma organização que não recebe recursos públicos. Então, primeiro, para a gente estar em mais lugares, a gente precisa ter mais apoios de empresas do segundo setor, para a gente, primeiramente, ter condições de levar as nossas metodologias com os melhores técnicos de formação para esses diferentes lugares. Segundo lugar, é a gente entender qual é a rede que mais está precisando do apoio do Instituto e em quê. Né? Então, quando a gente recebe um recurso livre, por exemplo, de doações, a gente pode escolher o lugar que a gente vai trabalhar. Às vezes tem empresas que falam, eu tenho uma fábrica no Rio Grande do Sul e eu gostaria de que vocês fizessem um trabalho no Rio Grande do Sul. A gente também atende. E sempre, olhando esses dados que eu apresentei, a gente tem lacunas em todos os estados brasileiros, em todos esses municípios. Né? Resta a gente saber por onde começar a trabalhar. Né? Então, o Instituto nunca desvia o seu foco de atenção, que é trabalhar não só o desenvolvimento da alfabetização e da recomposição de aprendizagem desses alunos, que depois da pandemia, o pedido de socorro para nós e para outras organizações é em cima dessa temática. Infelizmente, a gente está no século XXI e esse deveria ser um problema do século passado. Né? Então, a gente foca muito nisso, porque o que acontece? O próprio MEC fez um programa muito importante, que é Criança Alfabetizada, que nada mais é do que disponibilizar recursos para os municípios terem autonomia para desenvolver as suas soluções. O que acontece é que a grande maioria dos municípios não sabe como é que lida com essas crianças que estão na 4ª, 5ª série, sexta série, e estão analfabetos, ou não conseguem interpretar textos. Por quê? O professor alfabetizador está no 1º e 2º ano, no máximo. Depois ele já vai para uma outra trilha. Então, como é que esse professor lida com esses alunos? Ele não consegue. Então, o Instituto, primeira coisa que a gente faz, conseguimos recurso, vamos até a rede municipal ou estadual para combinar com o secretário, com o prefeito, a vontade política de se fazer o projeto. Porque senão a gente não tem engajamento. Então, o primeiro ponto a gente faz um diagnóstico muito apurado daquele município ou daquele estado e mostra, olha, temos lacunas aqui, nós temos a solução. E nós não somos arrogantes a ponto de falar que nós temos a solução completa. Por quê? Muitos municípios, muitos estados têm coisas que funcionam muito bem. Então, a gente pega exatamente o que não está funcionando. É o monitoramento, é a avaliação, é a formação do educador, e a gente pluga nossos componentes ali para poder implementar. Depois a gente desce uma camada. É o engajamento dos educadores, dos coordenadores pedagógicos, para fazer com que esse projeto chegue nos alunos da maneira como ele deveria chegar. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é trabalhar toda essa cadeia. E o segundo ponto, talvez, que não só o Instituto Ayrton Senna, mas muitas organizações sofrem, é a descontinuidade política. Então, às vezes, a gente tem municípios e estados que a gente está conseguindo resultados fantásticos. Aí sai o governante do partido X, entra do partido Y, que é o partido totalmente oposto, e ele não quer saber se estava dando resultado. Ah, não, aquele é do outro candidato, então vamos cortar. Então, esse é um dos pontos que para a gente é difícil, mas a gente vê que muitos municípios e estados ainda mantêm a educação como uma forte indicador de desenvolvimento e não mexe naquilo. Mas a grande maioria tem descontinuidade. Então, esse é um dos desafios também que a gente tem. A gente tem 5.500 municípios, 5.500 e qualquer coisa, um número gigantesco de cidades muito pequenas, e principalmente nas cidades muito pequenas, não estou dizendo que é um problema de cidade pequena, mas principalmente nelas, nem sempre você tem gente bem capacitada para gerir a educação. Então, você também se depara com um problema que é qual é a formação do gestor. Então, você enfrenta o problema político, muitas vezes, e cidades onde a briga política é intensa, é mais difícil de você encontrar continuidade, e você tem problema de qualificação e de gestores. Quando vocês se deparam com isso, tem uma fórmula para tentar contornar?
A gente tem um programa também que chama GALF, que é a gestão da aprendizagem, né? Então, a gente trabalha a formação dos gestores. Então, dependendo do programa que a gente vai desenvolver, antes da gente desenvolver os educadores, a gente forma os gestores para instrumentá-los, não só com o que vai ser feito, mas também como é que ele acompanha, como é que ele deve fazer intervenções, como é que ele reúne com os coordenadores pedagógicos, com frequência, quais os rituais que devem ser feitos para que a gente consiga monitorar esse avanço e celebrar com ele também, né? Então, a gente também tem programas de gestão que envolve não só os gestores da secretaria, mas também os diretores de escola. De manhã a gente falou da importância dessa proximidade dos educadores e das escolas com as famílias. O Richard reforçou isso na palestra dele, né? Quer dizer, o pai, quando ele tem acesso à informação sobre o desempenho do filho tende a melhorar, porque a família está mais próxima. E aqui a gente também está falando um pouco do quanto você precisa engajar a comunidade. Você está falando de engajar o gestor, você está falando de engajar o educador e o engajamento da família. Como é que é feito? Também é problema a ser trabalhado pelo Instituto? Sempre é um problema. Esse não é uma frente que a gente atua, mas faz parte da nossa formação, inclusive, como é que você envolve a comunidade, não só os pais, mas a comunidade onde aquela escola está inserida. E é fundamental, né? O que o Instituto tem feito também, e aqui eu acho que tem muitos educadores presentes, a gente também está digitalizando as nossas formações para dar acesso não só para aqueles educadores que estão em algum programa nosso, mas qualquer educador que queira ter um acesso a um conteúdo do Instituto Ayrton Senna. Então, vou dar um exemplo. Aqui, eu falei muito de competências socioemocionais. Quando a gente começou a desenvolver as competências, a gente começou a lidar com outro problema. Como é que o educador vai trabalhar as competências de um aluno se ele não se conhece? Se ele, às vezes, está com um problema de resiliência emocional, se ele está com um problema e não sabe como lidar com isso, tolerância à frustração, todas essas competências que a gente estava falando que ele precisa desenvolver no aluno, mas se ele não tem desenvolvido, como é que ele vai desenvolver o aluno? Então, a gente deu um passo para trás, por isso que é importante a gente ter essa interface junto às redes e desenvolvemos um programa focado na formação do educador. E esse programa está disponível numa plataforma que chama Humani, dentro do site do Instituto Ayrton Senna, que os educadores podem não só ter essa formação, mas também tem um instrumento para se autoavaliar também em cada uma das competências. E o que a gente vai começar a fazer com as escolas também, com as famílias, é pegar desses conteúdos que a gente desenvolve, a rede escolar, os gestores, e também começar a trabalhar a rede de famílias. Então, como é que eu ensino, né? Como é que eu gero conteúdos para que essas famílias também desenvolvam os seus filhos, que eles consigam ter interpretação sobre essas competências. Então, esses conteúdos a gente vai também passar a disponibilizar. Mas a Humani, eu fico o convite para vocês aqui acessarem, é uma plataforma gratuita, que tem certificação, tem cursos de alfabetização que vai ter certificado pela USP também, então está o convite para vocês. Bom, deixa eu trazer o comentário do Leandro Francisco Jimenez. Quero parabenizar pelo trabalho que o Instituto Ayrton Senna faz pela educação do Brasil. Obrigado. Reforçamos o parabéns. Pergunta da Eugênia Matos. Quanto tempo vocês percebem que leva para as mudanças acontecerem? A gente consegue já ver mudanças significativas no final de um primeiro ano de implementação. A gente sempre começa o projeto com uma escola. A gente faz no último trimestre um planejamento de como a gente vai implementar aquela solução educacional durante o ano, e no final do ano letivo a gente já consegue, principalmente para programas de melhoria de aprendizagem, a ver a diferença nos alunos que não sabiam ler, passam a ler. O desenvolvimento de competências socioemocionais tem melhorado muito o clima da escola, reduzido taxas de bullying e violência também. Então isso a gente percebe no final de um primeiro ciclo já. Pergunta da Priscila, do Instituto Supera. Como fomentar melhorias e quais são os movimentos necessários quando a gente fala de ensino médio? Tem diferença para a educação fundamental? Eu acho que o grande ponto, eu falei no início da minha apresentação, a gente tem uma torneira aberta, assim, jorrando água, que é a alfabetização dessas crianças.
a gente está com um público jovem que não só está vivendo hoje uma situação de falta de foco dentro do ensino médio, enfim, das novas gerações, mas com baixíssima proficiência em todas as disciplinas, baixíssima proficiência. E tudo isso se deve à baixa qualidade do estágio inicial. E essa torneira está aberta, eles vão avançando com baixa qualificação. Então, acho que o que a gente sempre advoga a gente precisa fazer com que o aluno finalize o segundo ano do ensino fundamental, que saia ali de 36% para 90%, que a gente finalize o quinta série do ensino fundamental com um letramento em português e matemática, que é o básico, adequadamente, para que na hora que ele vai para o ensino fundamental 2 e ensino médio, a gente consiga fazer com que a evasão caia e esse jovem do ensino médio consiga ter a proficiência adequada. Hoje, o grande ponto que a gente avalia o ensino médio é a baixa proficiência, eu falo que é lá no início da jornada. Está todo mundo olhando, a gente tem muito costume de olhar a educação para o presente. Está ruim, os resultados estão muito ruins, mas qual a causa raiz? Aonde que está nascendo isso? Está no início da jornada desse jovem. A gente não vai mudar o que está agora, mas se a gente focar esforços, a gente vai mudar dessas crianças que estão no fundamental, eles vão chegar no ensino médio com uma outra realidade. E isso vai interferir a educação brasileira como um todo. Você consegue dizer para mim quais são os fatores que geram essa evasão no ensino médio? Você está falando do início da jornada. Então, aquelas deficiências que ele carrega ao longo do tempo, eu imagino que seja um dos fatores. Esse é o principal fator. É o principal. Quais são os demais? Esse é o principal fator, porque o que faz o jovem abandonar a escola? Baixa proficiência, ele não se sente parte da turma, ele não consegue acompanhar, então existe o desinteresse em continuar, isso vai gerando o baixa aprendizagem, a defasagem escolar, e até que chegar no ponto dele abandonar ou evadir mesmo a escola. E eu acho que um outro ponto também muito importante é como é que a gente trabalha o século XXI dentro do ensino médio. Como é que a gente traz cases práticos de falar para os jovens sobre profissões, sobre interesses profissionais. Hoje em dia, a gente fala que a gente está trabalhando uma escola do século XIX, né? Professores com letramento, né? Quando a gente fala generalizando, do século XX, porque a gente ainda está falando de alfabetizar a criança, só que a gente está falando com um jovem do século XXI. Essa briga intergeracional não funciona. Quando a gente olha o que está sendo ensinado dentro da sala de aula, o quanto está conectado com o que está acontecendo lá fora? O quanto que a gente está falando sobre inteligência artificial? O quanto que a gente está falando sobre profissões? O quanto que a gente está aproveitando, tendo instrumentos para que esse jovem que está lá no ensino médio, ele não tem noção de onde ele vai. Eu não sei qual que é meu potencial, para onde que eu vou, o que eu sou bom. Então, tem que ter instrumentos que mostrem para esse jovem um caminho, e o professor é o principal agente que pode instrumentar não só ele com esse caminho, mas também com aulas para que ele possa olhar e falar, poxa, a minha escola está conectada com a realidade lá fora, né? Então, muito se fala de fake news, muito se fala sobre inteligência artificial. O quanto que a gente está trazendo isso para a disciplina? Muito pouco, muito pouco. Necessidade de complementação da renda familiar também ajuda na evasão? Ajuda. Hoje, eu sei que é uma questão muito política, politizou muito esse assunto, né? Principalmente agora, o pé de meia, porque o governo está olhando para ver como é que esse jovem ele vai até o final do ciclo. Por quê? A pandemia fez a nossa evasão ainda aumentar, porque os jovens precisaram, no ambiente pandêmico, começar a trabalhar, seja de maneira informal ou formal. E quando as escolas abriram, e o Brasil foi um dos países que mais demorou para abrir escola, a gente abriu bar, a gente abriu academia, a gente abriu balada, a gente abriu tudo, não abriu a escola. Os jovens não quiseram voltar. Tem muitas redes de ensino que ficaram, depois da pandemia, tentando buscar esse jovem para ele voltar para a sala de aula. Por quê? A escola não era mais interessante para ele. Por quê? Por mais que ele estivesse no subemprego, aquele emprego ali que estava ajudando a família, ele se minimizava aquilo ali.
Então, hoje, o complemento faz com que esse jovem tenha a oportunidade de continuar os estudos. A gente está falando de uma massa muito grande da população. Mais de 50% da nossa população vive com menos de um salário mínimo. Então, esse jovem precisa trabalhar, né? E uma coisa que eu faço um recorte muito grande, nós temos muitas escolas de ensino técnico no Brasil, públicas. E a gente não consegue ocupar essas vagas nessas escolas. Nós estamos fazendo um trabalho agora com o Centro Paula Souza, que é uma autarquia do Estado de São Paulo, formando esses jovens com as competências socioemocionais. E quando abre inscrições para o ensino técnico conciliado com o ensino médio, sobram centenas de vagas. Por quê? O Brasil fala que para você ter avanço, para você progredir, você precisa ter ensino superior. Mas o ensino técnico é um excelente caminho para esse jovem sair do ensino médio já com uma qualificação e acessar o mercado de trabalho. Então tem muito desafio aí para fazer, e eu acho que o complemento de renda sempre é bem-vindo, porque quando a gente fala de uma população extremamente vulnerável. Quando a gente olha aquele relatório anual da OCDE, que é a Educação em Revista, se não me engano em inglês, Education at a Glance, acho que era esse o nome do relatório. Ele faz a comparação dos países membros da OCDE com os países que não são OCDE, mas passam por análise, e o Brasil é um deles. E o olhar sobre o ensino vocacional, o ensino técnico, nos países mais desenvolvidos, ele é extremamente relevante, a participação do ensino profissionalizante. E hoje de manhã, quando a gente começou o debate, a gente falou justamente disso na vida do seu Osíris, que não era o ensino técnico porque não tinha esse nome, não era ensino porque não era dado nem por uma escola, era o Aeroclube, mas era onde ele pôde exercitar a vocação que levou ele a uma carreira, e a carreira que ele fez foi brilhante, de extremo sucesso. Então estava ligado com o trabalho, estava ligado com uma função. Então, os países mais desenvolvidos dão muito valor para o ensino técnico, e a gente precisa voltar a dar valor para o ensino técnico. Mas para dar valor para o ensino técnico, a gente precisa resolver aquelas questões do índice de retenção do conhecimento de matemática no ensino médio, que é baixíssimo, de língua portuguesa. O que isso significa? O que isso na prática significa? Quando você vem e me diz 5% só dos nossos estudantes tem o necessário, que não é nem um número grandioso, mas é o necessário para utilizar as ferramentas da matemática e da língua portuguesa. Na prática, eu estou dizendo que esse estudante é o quê? Como cidadão e como profissional. Ele não... Agora, o grande ponto é como é que esse jovem, a gente rompe a barreira da desigualdade com o jovem que chega no final de um ciclo do ensino médio, com um conhecimento em 37% na língua portuguesa e 5% em matemática, provavelmente ele vai ter sérias dificuldades no mercado de trabalho. Toda e qualquer atividade hoje que a gente tem, seja para qualquer área de interesse profissional, você precisa ter um bom letramento em português para você saber interpretar texto, para você poder se relacionar, para você poder lidar com problemas complexos no trabalho, para você trabalhar colaborativamente. E quando a gente está falando de matemática, né, e aqui eu não estou falando que o jovem do ensino, aqueles 5%, é porque ele precisa saber todas aquelas equações complexas. É um conhecimento básico e a gente não tem. Então, assim, muitas das vezes, esse jovem, quem consegue sair do subemprego vai ter dificuldade de progredir na carreira se ele não tiver uma formação complementar. E quem que vai conseguir entrar num curso de engenharia com essa proficiência em português? Quem vai conseguir entrar numa faculdade de jornalismo, de comunicação social, de matemática, desculpa, com esse conhecimento em português, né? Então, engenharia, todas essas profissões, como é que ele consegue? Ele não passa. Ele vai ter recursos para pagar uma universidade privada? Provavelmente não. E fica no subemprego. E isso gera subdesenvolvimento para o país. Por isso que o Brasil anda de lado.
e renda média baixa. Ou seja, essas coisas estão todas ligadas. A gente não tem como tratar uma coisa sem lidar com a outra. Se eu falo em trabalhar com a autoestima do estudante, um estudante que não entende nada de matemática, qual é a autoestima dele dentro do ambiente escolar, né? Se eu falo de autoeficiência, deficiência alguma, quando o estudante chega, avança com indicadores tão baixos. Então, quem reflete um pouco sobre os desafios do sistema de educação do país entende o tamanho do problema que a sociedade jogou no colo dos professores. Vocês vão ter que trabalhar com dar o hard skill, ensinar a disciplina, ensinar a matéria, aplicar a prova, fazer avaliação, gerir sua sala de aula, estimular o projeto de vida, estimular as competências socioemocionais e, às vezes, sem apoio da gestão ou uma gestão ineficiente, muitas vezes sem o apoio ou até a compreensão das famílias. A gente tem um grande problema para resolver e vocês estão na linha de frente disso. Eu acho que o que a gente faz aqui, contribuindo, é tentar mostrar que dá, encher vocês de empoderar cada um de vocês para que a gente possa realmente contar com essa juventude que está deixando as salas de aula, que eles possam, a cada nova leva, que eles tenham as competências necessárias, que eles sonhem e que eles possam realizar. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu vou passar rapidinho, então, para a gente poder ir finalizando. Como é que o Instituto Ayrton Senna faz para conseguir patrocínio? Tem gente aí, dono de dinheiro à toa para vocês, torto e direito? Quem dera. Infelizmente, a gente não consegue, né? Nosso grande objetivo sempre é tentar entrar em mais lugares. A gente nunca vai ser Estado, né, de querer abraçar o Brasil, mas o que a gente sempre tem é um número grande de pedidos de apoio, só que o recurso não é o suficiente para estar em todos os lugares. Então, o Instituto tem diversos mecanismos de parceria, marketing relacionado à causa. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem a Lenovo, que é uma das nossas parceiras, eles vendem uma linha específica de notebooks com o selo do Instituto Ayrton Senna, então quem compra aquele notebook, isso reverte para a gente. Temos o Mac Dia Feliz, que é em agosto desse ano, que é todo ano, a gente está lá desde 2008, então apoia tanto a causa da saúde, do câncer infantil, quanto da educação. E quando a gente fala de educação, o Instituto que faz parte. Temos cartão de crédito com o Itaú, do Instituto Ayrton Senna. Tem algumas parcerias que financiam nossos projetos e tem as empresas também do setor privado, que não através dessas parcerias de marketing, mas que apoiam diretamente com recursos a gente levar esses projetos para mais longe. Essa pergunta que eu fiz foi do Carlos Tranin, e a pergunta da Márcia Marinho agora gostaria de saber a sua opinião sobre a quantidade excessiva de alunos por turma. Ela está citando aqui o exemplo de mais de 30 alunos em sala de aula. Qual é o impacto disso na aprendizagem? O impacto, quando a gente está com uma turma muito densa... Alô? O impacto, gera impacto sim, né? Seja no desfoco do aluno, na dificuldade do educador também em liderar uma turma tão grande. 30 alunos, a gente sabe que a média hoje brasileira é 30, 40 alunos, mas a gente já se deparou com salas de aula de 50, 60 alunos, e o que faz a gente reduzir é a infraestrutura, é a gestão escolar, para que consiga trabalhar com que essas turmas sempre tenham de 30 alunos para baixo, né? Porque é um número que dá para se fazer um trabalho de qualidade. Acima disso, começa a ficar muito dificultoso, especialmente para o educador e também para o aluno, né? Porque tem muitas interferências dentro de uma sala cheia. Pergunta do professor Milton, da Prefeitura de São José dos Campos: quais foram as maiores dificuldades enfrentadas em relação ao desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos logo após da pandemia? Eu acho que o principal desafio, primeiro, é a gente fazer um diagnóstico, que foi o que foi feito no estado de São Paulo, para a gente saber o tamanho do problema. A gente se surpreendeu até, porque a gente não imaginava que 70% dessa amostra ia relatar que estava com sintomas de depressão e ansiedade num nível extremamente alto. Então, o primeiro desafio sempre é a gente fazer um diagnóstico. Não se desenvolve nada sem saber onde a gente está pisando, né? Sem saber como é que estão esses alunos, como é que estão os educadores, porque o diagnóstico também é feito com eles.
O segundo ponto é como é que a gente engaja os educadores e instrumentaliza eles para eles entenderem o que são as competências socioemocionais próprias para desenvolver os alunos. Esse foi um grande desafio. Assim como o Richard trouxe, que às vezes o desafio de alguma rede sempre foi assim, mais uma coisa agora que tem que fazer, então também tem a resistência da própria equipe de educadores, primeiro, antes de conhecer, mas depois que conhece, vê o quanto que isso impulsiona o engajamento dos alunos na sala de aula, melhora os níveis de aprendizagem. Então, é impressionante quando a gente trabalha e rompe um pouco o aspecto tradicional da disciplina, por exemplo, como matemática, e coloca para esses alunos desafios e planos de aula para desenvolver a determinação, a persistência, o foco, e o quanto que isso impulsiona os resultados desses alunos no ano letivo, né? Isso faz com que o aluno ganhe mais autoconfiança, porque se a competência socioemocional melhora a aprendizagem, ele se sente mais autoconfiante. E depois da pandemia, o grande desafio foi como é que a gente lida com esse cenário onde não tem mais escola, né? E quando voltou, a escola demorou para abrir, o cenário de alunos que perderam famílias, né? Então tinha alunos que perderam pai e mãe. Então, como é que você trabalha o desenvolvimento socioemocional, né? Então, eu lembro de uma aluna do Mato Grosso do Sul que falou que aos 13 anos, a mãe dela foi assassinada pelo pai, na frente dela. E eu lembro disso porque a gente tem esse depoimento gravado e foi muito forte. E ela fala que ela ia para a escola, ela não tinha mais motivação para aprender. E olha que a gente é um ser único, né? Então, ela não tinha mais motivação para aprender, não pela escola, porque ela era uma boa aluna, mas pelo contexto de uma experiência que ela viveu, um trauma. E ela não sabia lidar com isso tudo. E quando a gente começou o trabalho das competências socioemocionais, desse desenvolvimento, ela começou a compreender, se autocompreender, e ela, no final do ciclo formativo, ela falou: eu quero me desenvolver nessa frente, nessas questões de competências socioemocionais, talvez ser uma psicóloga, para ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei, que agora eu tenho vontade de voltar para a sala de aula. Então, esse é uma das coisas, assim, de um recorte que transcende pandemia, por exemplo. A pandemia, ela foi uma avalanche em cima dos alunos. Ela sonhou. E é o que a gente está fazendo aqui, debatendo o sonhar e o realizar. Para a gente encerrar, eu sei que já está na hora, pergunta do Leandro Jimenez: é possível chegar a 100%? Chegar a 100% conseguimos resolver tudo? É uma ambição que eu acho que nenhum Ayrton ganhou 100% das suas corridas, né? Nunca. Eu acho que esse número a gente não vai chegar, porque a gente está lidando com uma sociedade com diferentes níveis de realidade, seja socioeconômica, seja pessoal mesmo. Então, não tem como a gente falar, ter uma ambição de que 100% da escola vai chegar no nível de aprendizagem, na proficiência. Mas, se a gente for trabalhando para que esses problemas sejam sanados, a gente foca estratégias de gestão, de acompanhamento e de metodologia sem descontinuidade, a gente não vai chegar em 100, mas que a gente pode ir aumentando de 37 para 50, para 60, e talvez chegar num nível, em comparação com países da OCDE, onde a gente se posicione no ranking, de uma maneira que a gente se orgulhe do Brasil. Isso eu acho que a gente consegue fazer. Mas isso depende de muita gestão, de acompanhamento, de governos, de entidades como do terceiro setor, como o Instituto, e principalmente dos educadores. Sem eles, não tem política pública que faça esses alunos saírem dos 37 para 60, 70. É só os educadores que podem nos ajudar com isso.